Galera, chegou ao fim uma das eras mais vitoriosas da história do Liverpool, a era Jürgen Klopp, que fez um sucesso absurdo e com certeza quem gosta de futebol entendeu e admirou o que o alemão fez na equipe inglesa. E com isso a gente já pode se perguntar qual o legado de Klopp na história do Liverpool? Será que ele está no top 3? Será que ele é o maior? É isso que a gente vai trazer aqui nesse vídeo. Primeira coisa, foram um período de 9 anos. O Klopp, ele chega no Liverpool em outubro de 2015. Numa equipe completamente diferente daquilo que a gente viu e completamente diferente do conceito de futebol. Porque o Klopp, ele revoluciona como um antídoto ao Pep Guardiola, coisa que a gente vai falar mais pra frente. Um futebol muito mais intenso e coisa que ele vai implementando aos poucos no Liverpool. Quando ele chega no Liverpool, era aquele Liverpool do Gerrard, da Índia, e que tinha figura como o Philippe Coutinho surgindo ali como um camisa 10, o principal. Então, ele, assim que ele sai do Borussia Dortmund, que ele encerra o contrato em 2015, ele recebe do seu agente a informação de que o Liverpool está procurando ele. E é muito engraçado que o Klopp, ele fala, olha, foi como um casamento. Então ele queria mesmo treinar no Liverpool, ele mostra sua vontade desde o início, ele fala que foi um casamento perfeito, tá? E olha que ele é ídolo do Borussia, etc., mas ele tinha uma vontade absurda de treinar o time inglês. E antes do Klopp chegar, nós tivemos passagem de vários treinadores. Inclusive, desde a saída do Rafa Benítez, que foi ali em 2010, o Liverpool não ganhou títulos em 5 temporadas. Tá? Então, a última foi com o Rafa Benítez. Desde 2010 até a chegada do Klopp em 2015, o Liverpool não ganhou nenhum campeonato. Nem o campeonato inglês, nem a Carabao Cup, nem nada. E o Klopp, ele chega com a equipe encontrando ali nos seus 9 anos anteriores, se a gente for comparar que o Klopp ficou 9 anos e 9 anos anteriores a ele, a equipe tinha em média de 60%, tá, de aproveitamento. O Klopp, ele se torna o 20º treinador da história do Liverpool, e o Liverpool só teve 21 treinadores, contando com esse atual que vai entrar agora dele, 21 treinadores na sua história. Só um absurdo, tá? Pensa, em mais de 100 anos de história você só tem 20 treinadores, foi isso que aconteceu. E com isso, esse feito tão grande, essa história tão bonita, a gente precisa contar nos números que eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Então, o Klopp, de fato, ele escreveu uma história absurda, tá? De 2015 até 2024 foram 491 jogos, 299 vitórias, 109 empates e 83 derrotas, tá? Um aproveitamento de 68,3%. Atenção, que eu acabei de falar, que antes do Klopp, nos 9 anos anteriores a ele, o aproveitamento era de praticamente 60%. Aqui a gente já está falando de um aproveitamento de quase 70%. Cresceu absurdamente. Gols marcados, média, 2,11 por partida. 1.035 gols feitos. Gols ofensivos apenas 503. Média de 1 ali por partida. E 8 títulos, tá? Então, o Klopp, ele se treina o 4º treinador com o maior número de jogos na história do Liverpool, 491. É um feito absurdo, tá? Para uma consistência, para um trabalho de longo prazo, isso é um absurdo, tá? E aí, a gente consegue entender isso através dos seus títulos, que foram 8. Mas, colocando mais esmiuçado, mostrando aqui na tela para vocês, a gente vai entender o seguinte, foram uma Premier League, uma Champions League, uma FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, uma Carabao Cup, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da UEFA e uma Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra. Para quem olhar assim, pode parecer pouco comparado ao Manchester City, só que a gente está falando de uma rivalidade com o Manchester City, que é o que moveu esse time do Liverpool. Nas palavras do próprio Pep Guardiola, o Pep Guardiola só se torna um treinador ainda melhor porque ele teve uma rivalidade com o Jürgen Klopp. Para vocês terem ideia, o Klopp ele fez 90 mais pontos em 2 temporadas. Em 2022 ele atinge 92 pontos e na temporada 2020 ele atinge 99 pontos, quase 100. As duas são o recorde de pontuações na história do Liverpool da Premier League, sendo que a de 99 pontos ele ganhou. Ou seja, ele teve que se desdobrar pra caramba para conseguir ganhar do Manchester City. E aqui não tem demérito nenhum ao Liverpool, porque aqui nós estamos falando de subir o sarrafo.
Se o Guardiola está falando que o Klopp foi o maior rival da carreira dele e que o Liverpool o forçou a ser um técnico melhor, nós estamos falando de um time que incomodou bastante. Lembrando o que eu falei para vocês no início do vídeo, você tem um período de dominância do estilo de jogo do Guardiola muito grande e você tem técnicos que surgiram com antídotos. Um desses antídotos foram o jogo de intensidade e de marcação muito forte, que foi implementado pelo Jürgen Klopp, aperfeiçoado, tá? Isso já tinha sido ideia de técnicos antes, mas ele pegou e aperfeiçoou. Assim como o Guardiola aperfeiçoou o chamado Cruyffismo, tá? Que era do Johan Cruyff quando ele implementou no Barcelona. O Klopp fez a mesma coisa com o chamado Gegenpressing. E aí, você tem um estilo de marcação muito forte e de pressão, não deixando um time tocar muito bem a bola, que é isso que acontecia com o Manchester City. E aí você tem esses números absurdos. E esse confronto entre os dois é um confronto de extremo equilíbrio. Ao todo foram 16 confrontos entre Klopp e Guardiola, foram 4 vitórias do Klopp, 5 vitórias do Guardiola e 7 empates, tá? O Liverpool, inclusive, com a sua performance, o seu jeito de jogar tão impactante, ele se tornou o terceiro maior aproveitamento, o Klopp conseguiu o terceiro maior aproveitamento da história da Premier League, tá? 70%. Ele só está atrás de Guardiola e Ferguson. O Guardiola com 79%, o Ferguson com 72% e o Klopp com 70%. Então a gente está falando, pensa como você precisa continuar um time a manter com fome, manter com foco, esticando a corda, que é o que muitos analistas utilizavam no termo. O Klopp ele consegue fazer o seu jogo máximo de intensidade com os seus jogadores, atingindo um pico físico absurdo, porque é um futebol muito intenso, é um futebol muito rápido, que exige uma condição física anormal. Então, ele sofreu muito isso com lesões, tá? Atrapalhando ele em várias temporadas, inclusive. Se a gente for pegar as 2 temporadas que o Manchester United foi vice, é batata que era para ter sido o Liverpool, mas que acabou sofrendo com lesões. Muito por conta dos seus treinamentos intensos. Mas é um estilo de jogo que ficou marcado como chamado rock and roll. Um jogo de recuperação, um jogo de aceleração e de tomada de bola muito rápida e cada vez mais próximo do gol adversário. Mas você vê que, mesmo você tendo a melhor versão ali do Liverpool, que foi a de 99 pontos, barra do ano anterior também, que foi de 2019, que ganhou a Liga dos Campeões, você teve um aperfeiçoamento, buscando com que o Liverpool também tinha posse de bola. E isso aconteceu na equipe de 2022, que foi vice-campeão para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Era uma equipe já diferente, um pouquinho, né, o aperfeiçoamento, colocando, por exemplo, o Thiago Alcântara ali no meio, você teve já o Luiz Dias, você tinha a entrada, às vezes, do Darwin Núñez, mas o Mané como centroavante, o Salah na outra ponta, você tinha um time com um pouco mais de posse de bola, fazendo com que a média de posse de bola de Jürgen Klopp no Liverpool terminasse com 60%. Antes disso, era menos. Então você vê que é um Liverpool que tinha um pouco do jogo de Guardiola e mantinha sua intensidade. Tá? E, inclusive, ele poderia ter ganhado todos os títulos possíveis se não fosse o próprio Manchester City ou o Real Madrid na final da Liga dos Campeões. Era o Liverpool muito forte. Mas, se você for pegar todos os anos, é uma constante evolução e um nível físico absurdo que esses jogadores atingiram. E, com isso, você tem os 11 mais utilizados da história do Liverpool, coisa que eu vou mostrar aqui na tela, que são os jogadores mais utilizados na era do Klopp, que é Alisson, Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson, James Milner, Henderson e Wijnaldum, Salah, Firmino, Mané. E aqui a gente está falando de um trio de ataque que marcou época e com certeza é um dos maiores trios da história recente do futebol. O trio do Liverpool é muito diferente, porque você tem a figura do Firmino como falso 9, que às vezes fazia um meio campo e que fazia muito pivô para os outros 2 pontos conseguirem ser alavancados. Você tem a figura do Firmino muito importante, você tem a figura do Salah, que foi potencializada depois ele sair do Roma e ir para o Liverpool, lembrando que ele já tem passado na Premier League pelo Chelsea, que foi um horror, e a figura do Mané também. Então você tem um time
que foi completamente alavancado pelo Jürgen Klopp. Ninguém ali chegou como estrela. Por mais que o Van Dijk, por exemplo, era uma figura já importante, por mais que o Alisson já era uma figura importante, você tem a potencialização de quase todos os jogadores nas mãos do Jürgen Klopp. É um aproveitamento absurdo, é um time que entra para a história. Na minha opinião, ele é o segundo maior técnico do Liverpool, atrás apenas do Bob Paisley, que era o treinador do Liverpool da década de 80. Só que, se a gente for levar a evolução do jogo, a Premier League como ela é difícil, o Liverpool do Klopp, ele tá entre os maiores times da história do futebol, sim, porque ele leva o patamar da liga mais difícil do mundo, da liga mais competitiva do mundo, junto com um outro time que o rivalizou nesse período, que foi o Manchester City, do Pep Guardiola. Vamos todos ter saudade. Quem não gosta do Jürgen Klopp, não gosta de futebol, mas é inegável, seu legado continuará vivo. Eu quero saber o que você acha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, mas eu quero saber sua opinião. Você acha que o Klopp é o maior treinador da história do Liverpool? Não? Você acha que o legado dele foi muito bem deixado ou não? Quero saber. Deixa o like no vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. E tamo junto e até a próxima. Valeu!